Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você para a aula de número 58 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula numa calorosa manhã de quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Bom, na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento, à comunicação com o além-túmulo, a Sociedade de Paris, de Estudos Espíritas, está evocando alguns espíritos que por ela mesma foram categorizados como bons espíritos. E vamos dar prosseguimento à comunicação da dona Viúva Foulon, só para nos localizarmos no tempo, A senhora Foulon, ela desencarnou no dia 3 de fevereiro de 1865. 3 dias depois, no dia 6 de fevereiro do mesmo ano, ou seja, 1865, ela já deu a sua primeira comunicação na Sociedade de Paris. Ao fim da comunicação, ela disse que retornaria, e de fato retornou no dia 8 de fevereiro de 1865, deu uma comunicação, dessa vez respondendo mais perguntas, e no dia seguinte, dia 9 de fevereiro, ela foi lida uma comunicação que foi dada aos filhos dela, ou seja, a viúva Foulon deu uma comunicação muito especial aos filhos dela. E é essa comunicação que nós iremos abordar na nossa aula de hoje. Então, a comunicação da senhora viúva Foulon para os filhos foi a seguinte: meus filhos, meus bem-amados, Deus me retirou de vós, mas a recompensa que ele dignou me conceder foi bem grande, em comparação ao pouco que fiz na terra. Sede resignados, meus bons filhos, às vontades do mais alto. Aurie em tudo o que permitiu que recebesseis a força para suportar as provas da vida. Tende firme no vosso coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrestre para a vida que nos espera ao sair desse baixo mundo. Deus estendeu sobre mim, depois de minha morte, a sua inesgotável bondade, como consentiu fazê-lo quando eu estava na terra. Agradecei a Ele por todos os benefícios que vos concede. Bendizei-o, meus filhos, bendizei-o sempre, em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Pensai no emprego que tendes a fazer do tempo que Deus vos concede na terra. Aí sereis felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros, se a união reinar entre vós. Felizes por vossos filhos, se os elevais no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Oh, se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bem-amados, que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde. Ide, meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença. Belos dias vos estão reservados, a vós que credes. Já vos foi dito, mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes, prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Não choreis, meus filhos, que estas conversas fortifiquem a vossa fé, o vosso amor em Deus, que tantos dons derramou sobre vós, que tantas vezes enviou o socorro à vossa mãe. Pedi-lhe sempre, a prece fortifica. Conformai-vos às instruções que segui tão ardentemente na vida que Deus vos concede.
Eu voltarei, meus filhos, mas é necessário que sustente a minha pobre filha, que ainda tem tanta necessidade de mim. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso, eu o rogo por vós. Até a vista. A viúva Fulon. Bom, muito interessante, muito interessante. De cara, a mensagem dela, né, o que deve se esperar de uma devota como ela ao Espiritismo, devota aos valores cristãos e amante de Deus, né, amante do Todo-Poderoso. Na mensagem dela nós vemos assim a instrução, observe que ela não se detém em se dirigir aos filhos com a pecha da tristeza, com talvez a melancolia em face do afastamento físico, mas não, ela revigora os filhos, ela orienta os filhos a ter força, fortaleza, resignação. Acho que a primeira coisa que ela ensina ou ela passa para os filhos é a necessidade de resignação. Resignar-se à vontade de Deus, resignar-se à vontade do Criador. E isso é muito importante porque nós sabemos que muitos de nós levam uma vida a reclamar. Reclamar de tudo. Reclama se chove, reclama se faz sol, reclama se falta comida, reclama se não tem a comida que quer, reclama do trabalho, reclama quando não tem trabalho, e reclamamos de tudo. Claro que eu fiz assim uma abstração para os nossos dias, né? Para os dias de hoje. E aí a senhora Fulon recomenda aos filhos resignação. Muito interessante. Outra coisa na mensagem que é muito interessante, o ensinamento que ela dá aos filhos com relação à gratidão, de sermos gratos a Deus por tudo que Deus nos concede. E olha, só esse item daria uma fala inteira, porque o quanto devemos ser gratos a Deus, né? Qualquer que seja a vida que tenhamos, devemos ser gratos a Deus, porque Deus nos deu tudo, a vida, o corpo que temos, a família em que vivemos, a casa onde moramos, o trabalho que exercemos, as faculdades de que nos são próprias, de andar, né? Ou seja, caminhar, de ver, de ouvir, de falar, de interrelacionarmos com os outros, de contemplarmos a natureza, de termos mãos que podem pegar, trabalhar, executar. Que bom seria que fosse somente de coisas boas, né? E aí, em seguida, a senhora Fulon mandou uma mensagem muito interessante com relação ao tempo que temos, quando ela aconselha os seus filhos a usar sabiamente o tempo que temos. Claro que em cada encarnação que temos aqui na Terra, temos um tempo dado de vida aqui, e aí fica a reflexão, né? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. O que estamos fazendo com o tempo que nos é dado? O que realmente estamos fazendo com o tempo que temos aqui na Terra? Ou vamos deixar para no final dos nossos tempos, quando pertinho do nosso último suspiro, aí vamos olhar para trás e, meu Deus, perdi tanto tempo com bobagens, atrás de dinheiro, atrás de tentar mudar a vida do próximo, e esqueci de viver a minha vida, esqueci de cuidar de mim mesmo. Enfim, foi só também um arroubo e um desabafo, e a senhora Fulon adverte os filhos dela para isso. Eu acho que esse conselho escoa em nós mesmos. O que estamos fazendo com o tempo que nos é dado, com o tempo que nos é próprio, com o tempo, enfim, que temos, né? Já pararam para pensar sobre isso? E isso é de extrema importância. E ela fala também depois de uma coisa interessante, que aí eu vou deixar aqui como meio que como cena dos próximos capítulos, mas que ela fala que é como se ela dissesse que vai abandonar a terra, né? Mais ou menos, né? Quando ela diz assim, se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bens amados, que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde, porque aí ela complementa, ide, meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença, belos dias vos estão reservados, a vós que credes, já vos foi dito, nessa parte aqui, presta atenção, quando ela diz assim, já vos foi dito, estou até sublinhando, já vos foi dito,
Mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes prometidos pelo Deus bom. Ela fala de um jeito como se fosse abandonar a terra, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, fica como cenas dos próximos capítulos para a próxima aula. Vamos falar desse quesito, que na verdade Allan Kardec, ao término dessa mensagem, ele até comenta também esse detalhe com muita propriedade. Depois ela dá uma recomendação para que eles não chorem, né? Inclusive, e aí eu acho que um dos teores mais importantes da mensagem dela é essa verdade que ela passa para os filhos, de que a vida continua, de que a morte não é o fim, de que ela realmente, depois de morta, morreu o corpo físico, morreu o sistema biológico, mas a alma, o espírito continua, de onde quer que ela esteja e estiver, ela vai velar pelos filhos dela, vai tentar orientá-los e orientá-las, vai tentar, enfim, ajudá-los da forma que ela puder, onde ela diz aqui, não choreis, meus filhos. Outra coisa que ela recomenda, olha que conselho bom de mãe, né? Conselho gostoso quando ela dá, ela diz assim, ó, a prece fortifica, isso é muito importante. A prece, todos nós sabemos que é algo importantíssimo, e ela fortifica sim. Sabemos que o mundo não é fácil, a vida não é fácil, nada é fácil. E eu penso muito que o polivitamínico para nós vivermos bem, na verdade, são as preces. As preces, elas são fundamentais. Eu me lembro que lendo os evangelhos de Jesus, em muitas passagens, né, os escritores evangélicos afirmam, eis que Jesus estava em prece, eis que Jesus estava orando. Parece que quando Jesus não estava trabalhando, ou quando ele não estava pregando, quando ele não estava curando, quando ele não estava, enfim, às vezes brincando com as crianças, enfim, parece que, com exceção a esses momentos, Jesus estava em prece, sempre em prece, e era Jesus, né? E nós, que precisamos tanto do concurso de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. E é pela prece que nós subimos um pouco, que nós elevamos um pouco as nossas vibrações e, quem sabe, contactamos, embora por um breve momento, mas contactamos essa dimensão sublime, toda poderosa e boa e cheia de amor, que nos penetra, que nos encharca dessa virtude e que nos ajuda a melhorar, nos ajuda a vencermos a nós mesmos, que na verdade é a única luta benéfica, a única luta justificável, né? É a luta de nós contra nós mesmos para a nossa elevação íntima e moral. Era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, deixem aí o comentário, o que vocês acharam, o que vocês pensam. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima videoaula. Tchau.